Eu aposto que você acha que já sabe tudo sobre a toxina botulínica e hoje nós vamos novamente. Só que não vamos falar das rugas dinâmicas, não vamos falar da transpiração, mas do emprego dela para acabar com a dor pós-herpes zoster. Eu falei em dor, falei em herpes zoster, acho que a gente precisa entender um pouco o que é isso. O que é o herpes zoster e as consequências que nós podemos ter. A neuralgia, que é uma dor do tipo neural, que compromete o nervo e que pode ser algo absolutamente excruciante, uma dor brutal, incrível, da pessoa não conseguir o toque da vestimenta na área que está comprometida. E quem é craque nesse assunto, porque teve a oportunidade de estudar e desenvolver seu trabalho, é a doutora Samantha Talarico, não por acaso. Eu tive o prazer de dar continuidade a um trabalho começado pelo meu pai sobre neuralgia pós-herpética e mais especificamente na aplicação da toxina botulínica para controle dessa dor. Então vamos voltar um pouquinho. O que é a neuralgia pós-herpética? O que é o herpes zoster? Então o herpes, na verdade, o vírus da catapora que a gente tem quando a gente é criança, ele fica alojado na raiz dorsal do nervo. Quando a gente tem uma queda da imunidade, esse vírus pode acordar. Isso pode acontecer, não quer dizer que ninguém seja imunodeprimido, essa queda da imunidade acontece progressivamente ao longo da vida. Por isso o herpes zoster é mais comum em indivíduos mais velhos. Uma vez que o vírus acorda nesse gânglio neural, ele gera um processo inflamatório. No início a gente vai ter o quadro clássico do herpes zoster, que são aquelas vesículas, aquelas pequenas bolhas, que em geral seguem o trajeto do nervo onde o vírus estava alojado. É importante que quando essas lesões aconteçam, você procure logo um médico, de preferência um dermatologista, que vai tratar precocemente esse quadro. O objetivo do tratamento precoce é realmente evitar a principal complicação, que é a neuralgia pós-herpética. Essa dor é realmente muito importante. Eu tive um caso bem recente da esposa de um colega, que ela padecia de uma dor terrível. Para que vocês tenham uma ideia, a dor fez com que ela ficasse internada por 3 dias na UTI do Hospital Albert Einstein. E depois de algum tempo é que se percebeu que ela tinha algumas vesículas e o dermatologista foi acionado. Ela tinha um quadro de herpes zoster e essa era a sua fase aguda. O problema é essa dor ser residual, esse processo inflamatório trazer um comprometimento ao nervo e que a dor persiste. A pele vai resolver, as vesículas cedem, cicatrizam com correção. Mas o problema é você ter uma dor e uma dor que é extremamente rebelde e que temos dificuldade de ter medicação adequada para controlá-la. Como ela é uma dor neural, ela é uma dor que não responde bem aos analgésicos comuns. Então a gente tem que usar algumas medicações específicas, alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes que têm ação no nervo. Mas ainda assim a gente tem muita dificuldade de tratar porque esses medicamentos têm efeitos colaterais. Sonolência, então ajustada a dose dessas medicações às vezes é difícil. E aí surge a toxina botulínica como uma alternativa, muitas vezes resolutiva e definitiva para esse problema. Logo que a gente teve a oportunidade de iniciar o emprego, testar o uso, os resultados foram surpreendentes. Então você com uma aplicação que é relativamente simples, claro que tem que ser bastante precisa, consegue dar um alívio fantástico, como eu disse. Consiste em você ter a diluição adequada do produto, você pode mapear a dor, a sensibilidade, você tem uma parestesia que a gente chama, que é aquela sensibilidade quando você dorme com o cabelo um pouquinho do lado errado, então você consegue desenhar a área que compromete o paciente com sua dor. E depois você vai ter uma técnica de injeções que vão ser feitas intradermicamente e que vão conseguir atuar bloqueando o estímulo pelas fibras neurais aferentes que conduzem à dor. Essa é a ideia do tratamento. A toxina, na verdade, ela tem uma ação de que ela vai bloquear, ela impede a liberação desses mediadores inflamatórios que fazem essa resposta inflamatória recorrente. Então a gente consegue realmente controlar com ótimos resultados. O acometimento cutâneo ele é autolimitado. Aquelas pequenas bolinhas, vesículas, vão durar cerca de 7 dias, vão evoluir para crostas, que são aquelas casquinhas, e vão evoluir sem cicatriz. O que muita gente pergunta é se tem risco de encostar em outras pessoas, se tem que separar a roupa de cama. O que a gente tem que saber é que o vírus ele tá, enquanto tem lesão vesicular, aquela que está saindo, aquele líquidozinho, ele está na fase de transmissão.
Se alguma pessoa tiver contato, não é que ela vai pegar o herpes zoster. O grande problema aí é ter contato, por exemplo, com crianças que ainda não tiveram catapora. Então essas sim poderiam entrar em contato com o varicela zoster e ter o quadro de catapora. Eu acho que no primeiro momento pode parecer até muito técnico o que nós estamos falando, mas o que tem que ficar como mensagem é o seguinte: a incidência, a prevalência do herpes zoster tem sido tão crescente que mais cedo ou mais tarde você vai ouvir alguém falando que está sofrendo da dor por conta desse problema. E hoje, mesmo entre o meio médico, esse ainda não é um tratamento tão conhecido e divulgado. Então, essa é a mensagem que nós queríamos deixar para você. Lembrar que o mais importante realmente é prevenir. Quais são as formas que a gente tem como prevenir? Nós temos a vacinação para o herpes zoster na rede particular. É super importante que ela é recomendada acima de 60 anos. E a outra forma de prevenção da neuralgia pós-herpética realmente é o tratamento precoce. Então, o diagnóstico precoce do herpes zoster e o tratamento correto é a única coisa que pode minimizar a chance dessa neuralgia pós-herpética. Se ela já aconteceu, busque seu dermatologista para saber se a toxina é uma opção para o seu tratamento.